Olá, eu sou a Carol Ziles. Deixa eu avisar o João que eu comecei aqui, peraí. Esperar o João entrar. Oi, Felipe, tudo bom, querido? Esperando o Joãozinho entrar pra gente começar. Tá aqui o João. Esperando o João entrar. Já tô por aqui na minha redinha, Ê, que beleza, hein? porque não tem nada mais As- nordestino que uma boa rede. Assim que é bom. Que gostoso, João. Ó o Rony aí. Que é para fazer inveja pro povo, né? Redinha boa Você aqui. com uma rede e eu com vários barris de cerveja atrás de mim. Aí você faz mais inveja. Pena Aí, que eles ainda estão vazios, vão ficar vazios por algum tempo ainda. mas É só daqui a pouco tá tudo decoração. cheio. Daqui a pouco tá tudo cheio. Se Deus quiser. Tomara, tomara. Eu tô muito ansioso pela Capitosa. Acho que vai ser um divisor de águas aqui no mercado. Tipo, vai botar para cima mesmo a nossa cena cervejeira, porque, assim, eu lhe conheço, você sabe que eu não preciso babar ninguém, mas eu sei que você bota a mão, dá certo, funciona, então, juntou você, Fernando, nessa empreitada aí, não tem como dar errado, não. Obrigada, querida. A gente está super ansioso. É, Falta pouco para terminar a obra, o que dá mais ansiedade ainda, porque está tudo parado, mas falta pouco. O Fernando entrando aqui. Essa É, semana a gente voltou, mas só nós, assim, da gestão. Aí, o Fernando. a, Só nós da gestão aqui para organizar, porque também voltar no meio dessa pandemia é uma loucura, são vários procedimentos de segurança. sim, Para quem não sabe, eu acho até legal explicar. A gente está fazendo tudo com muita responsabilidade, equipe pequena. Aqui a área é muito grande, então as pessoas ficam bem espalhadas, não tem muito contato, não tem contato físico. A gente está fazendo, vai começar a fazer quando voltar todo mundo, né? O pessoal ainda não voltou, mas quando voltar, vão ter vários turnos para tudo. Álcool gel na fábrica inteira, horário para lavar a mão, todo mundo com kit de máscara, é um monte de procedimento que tem que ser tomado mesmo. Mas sim. se a gente também já estamos há mais de 2 meses parados, então tá na hora da gente começar a ir voltando aos pouquinhos. Mercado como um todo, Enfim, né? É preciso ter pois é. esse retorno com responsabilidade, sim. Né? Então Com vamos equilíbrio, né? Com equilíbrio. vai dar certo, daqui a pouco, é só uma fase, a gente vai passar por essa, né? Mas vamos bater Valeu, nosso querido. É isso aí. papo, você tava com saudade Bora! de ver, Então, já mande morrendo de meu abraço saudade de para ele, você. viu? Então, pessoal, estamos conversando, para quem não conhece, acho que todo mundo aqui te conhece, mas estou conversando com o João Filho. Não sei se vocês sabem, mas eu e o João fizemos o curso de sommelier juntos em 2013, em Ribeirão Preto. A gente saía de Fortaleza até Ribeirão Preto, interior de São Paulo, para fazer o É curso de verdade. sommelier. Foi uma loucura, né, João? Foi, E o assim, para João é uma das pessoas que é um precursor, sem dúvida, do trabalho de sommelier, do trabalho com cervejas aqui em Fortaleza, porque muito antes até desse curso de sommelier em 2013 ele já tinha, ele vai contar essa história, mas ele já tinha toda uma movimentação de cerveja aqui em Fortaleza. Então, estamos, para quem não sabe, estamos no projeto Lives Cervejeiras em Mares Nordestinos, hoje conversando com o João Filho, essa é a última semana do projeto. Amanhã eu converso com o Diogo, da Chiaradia, da cervejaria Ecaute, de Recife, Pernambuco. Sexta-feira, a Lorena Lopes, que é da Confradelas também. Eu vou ceder o meu lugar para a Lorena, porque a Lorena vai ficar conversar com o encantada. Fernando, meu maridão, porque ele falou que comigo ele não fazia, então vou ter uma Lorena para conversar com ele. E no sábado a gente vai ter um vídeo, uma live extra, que a Hanna vai conversar comigo. Fernando falou: eu não faço nem com você, você não vai me deixar falar. E nem quero ser entrevistado por você. Eu falei, não, tudo bem, é justo, é justo. É justo. Porque vira meio marmelada, né? Com você já é meio marmelada, né, João? Porque parece que a gente é tão amigo, se conhece tanto É, que.
fica meio marmelada assim, mas eu encaro essa live de hoje como um revival aí dos velhos tempos aí, como você bem disse, né? Contemporâneos aí da mesma turma de sommeliers, né? E foi 2013, né? Como você bem disse, né? A história, não sei se eu já posso ir falando, se você quiser ir perguntando, senão eu vou... Vale, não, o que eu queria combinar com você é isso. Vai lá atrás, volta lá atrás, nas suas primeiras experiências de cerveja, como que você descobriu a cerveja, e vai contando a sua história. E daí eu vou puxando as perguntas a partir daí, beleza? Ok, então vamos nós. A primeira, na verdade, eu acho que boa parte dos sommeliers sempre partiram aí da questão de ser um consumidor comum de cerveja, né? Todo mundo consumia cervejas de massa, mainstreams, né? E em determinado momento, eu lembro que foi aquele start que deu, né? Eu lembro da cerveja, até hoje eu tenho muito carinho por ela, né? Que foi uma Eisenbahn que um amigo trouxe de Santa Catarina, e olha, eu era o seguinte, no máximo eu provava uma Stella, uma Heineken e por aí ia. Não ficava, não passava disso. Eu acho que talvez tivesse provado uma de trigo, que muito uma de trigo e pronto. Nada mais que isso. E aí um amigo, André, ele fez uma reunião, né, com os amigos, rapaz, trouxe umas cervejas diferentes, vamos provar. Ele, lá de Santa Catarina, ele trouxe essa Dunkel e eu provei, foi uma explosão na minha cabeça. Eu falei, isso aqui é cerveja, né? Isso é cerveja. Que coisa maravilhosa, eu fiquei tão empolgado com aquilo dali, que eu saí procurando essa cerveja em Fortaleza, mas a distribuição era muito falha, né? E posteriormente tinha aquela Golden Ale deles, né? Um Strong Golden Ale, que também para mim era diferente, porque foi a primeira cerveja assim com um toque frutado, né? Primeiro um café, outro um toque frutado, e aquilo ali me encantou, e cara, eu fiquei assim, eu disse, tem algo aí. Tem algo aí que eu não sei bem o que é, mas né, onde tem fumaça tem fogo. Então eu não vou atrás disso aí. Eu lembro que na época em Fortaleza, para vocês terem ideia, tinha um bar especializado em cerveja, mas não era cerveja artesanal, assim, acho que era o Beer House, que ficava na Padre Antônio Tomás. Ele trazia muitas cervejas, mas era tipo assim, era cervejas mainstreams de outros locais, de outros países, tipo a Patrícia do Uruguai, se não me engano, a aquela da Argentina, que agora está me faltando o nome, que é bem comum lá, esqueci o A nome dela. Quilmes? Quilmes, pronto, Não, Quilmes aqui é Uruguai. É é Argentina. Argentina, né? É Argentina. E aí e trazia, aí tinha as Erdgers, algumas de trigo, mas não passava muito disso, e ele tinha lá. E eu lembro que eu fui catar, eu procurei Fortaleza toda, achei lá uma garrafinha, comprei, levei para casa, guardei o tempinho para tomar numa ocasião especial. Bom, e aí ficou, né? Eu gostava, mas não me aprofundava, não ia atrás. Um belo dia, um amigo meu, a Mauri, ele viu uma postagem no Twitter. É por isso que eu preciso contar essa história, porque vocês vão ver que vai fechar o quebra-cabeça, né? Um amigo, ele viu uma postagem no Twitter que dizia onde tinha um barril de cerveja, era num supermercado aqui de Fortaleza, era um barril da Heineken, mas um preço muito barato, isso aí em 2010, mais ou menos. Era um preço... Essa historinha da Dunkel aconteceu em 2006, só para vocês terem ideia do salto temporal. Então foi 2006, e em 2006 para 2010, 2009 por aí, 2010, eu não me aprofundei muito. Em 2010 esse amigo chega e fala assim, ele retweetou esse tweet aí do preço mais barato no supermercado. Daí, ele ligou para mim à noite e falou assim, João, tô com uma ideia aqui. Aí eu disse, diga, e se a gente criasse um perfil no Twitter que divulgasse onde tem cerveja mais barata? Isso lá em 2010, né? Aí eu disse, cara, genial, vamos fazer. Porque ele trabalhava numa cervejaria, ele trabalhava no trade da cervejaria, então ele passava no supermercado, aquela coisa, já captava, né,
esses preços, né? Então a gente criou um Twitter que era o Servas Portal, que era baseado no Lei Seca Portal, que tinha na época que divulgava de acidente, blitz, essas coisas. A gente deu uma cópia, né, ali e criou o Servas Portal. E aí a gente divulgava, e era informação colaborativa, as pessoas ajudavam, colocavam informações, a gente criou, a sexta-feira a gente criou o Cerveja Esperança, toda sexta-feira para as pessoas estarem divulgando onde tinha cerveja mais barata, e a coisa ia funcionando, a gente foi crescendo, só que aí chegou um momento que foi decisivo. As pessoas começaram a perguntar, além de preço, começaram a perguntar sobre cerveja. E aí, eu já dando aula, aquela coisa toda, como um professor, não gostava de deixar ninguém sem resposta. Então, os primeiros passos de pesquisa mesmo foram até na internet, que era até um campo muito escasso. Se a gente fosse ver em 2010, tinham pouquíssimos blogs relacionados à cerveja, mas tinha alguns com qualidade, sim, bastante qualidade, mas era pouco, né? E aí o que é que aconteceu? Eu disse, cara, eu vou estudar. E aí eu peguei emprestado um livro de um amigo, que ele ganhou, que ele comprou, na verdade, não lembro se ele ganhou ou comprou, que era o Larousse da Cerveja, né, que é um clássico aí da nossa literatura cervejeira, eu super indico para quem quer iniciar, e aí comecei. É uma enciclopédia da cerveja, tem Comecei por verbetes, assim, tem tudo. Destrocei o livro, assim, acho que em uns 2 dias, e quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei assim, Gente, o livro é isso. cara, eu não sei nada sobre cerveja. Eu não sei nada sobre cerveja. E comecei a comprar cerveja. Ia no supermercado, e olha que interessante, naquela época, chegava no supermercado, era trigo, cerveja de trigo, né? Algumas cervejas belgas, as cervejas belgas tinham espaço, mais espaço até do que hoje, acredito eu, no supermercado, mas tinha cerveja belga, tinha cerveja de trigo. Cerveja americana a gente praticamente era nulo, não tinha. E inglesa, muito difícil ter alguma coisa. Era uma coisa e outra, mas era muito raro ter. Isso em 2010. Então, eu basicamente, em pouco tempo, já tinha provado tudo que tinha nos supermercados, né? E aí eu gostava tanto de cerveja que eu fui pesquisar coisas relacionadas a marketing, a publicidade, porque eu dava aula, dou aula de marketing e publicidade, então boa parte dos meus exemplos na aula Um eram... parênteses, pessoal, a formação original do João é em marketing e publicidade. Sim. E aí eu comecei a falar um pouco dessa coisa de cerveja, né? Surgiu uns alunos começaram a seguir, viam que eu tinha que eu gostava de cerveja, que eu postava uma foto de cerveja, ou outra falava um pouquinho, e era engraçado porque volta e meia tinha algum aluno que chegava e falava o seguinte: professor, mas a cerveja tal, o que é que o senhor acha dela? Aí eu falava, né? E às vezes eu me pegava no meio da aula, que era para estar falando de marketing, de publicidade, falando de cerveja. E eu acho que tinha gente que gostava, mas eu acho que tinha gente que não gostava. Até hoje eu não me lembro se a pessoa que me fez essa pergunta gostava ou não gostava de cerveja, mas a pergunta foi a pergunta que me encaminhou para o lado do sommelier, que foi o seguinte, nessa época, eu já vou voltar isso aqui porque eu pulei uma parte, né, que eu tinha virado blog, mas a pessoa perguntou o seguinte, ela perguntou, professor, por que o senhor não dá aula de cerveja? Isso em 2012, né? E aí, eu respondi, mas eu tinha um perfil no Twitter, que era o Servas Portal, cresceu, achei necessário criar um blog, porque não dava para responder tudo que eu queria ali em 140 caracteres. Criei o blog a princípio foi chamado Servas Portal, depois virou Servas Clube. Em menos de um ano, em 6 meses, na verdade, ele era o 6º blog mais acessado do Brasil, e de 2011 até o final de 2012 foi o mais acessado do Brasil. E aí fizeram essa pergunta, assim, não, mas eu sou só um blogueiro de cerveja, eu não tenho conhecimento e tal. E eu não sabia nem direito se tinha curso de sommelier. Então, mas foi essa pergunta que me fez pesquisar, né? Isso em 2012. Eu levei basicamente um ano para poder maturar a ideia e para poder achar um curso que se enquadrasse, que fosse nos finais de semanas, porque eu não conseguia ir na semana por conta das aulas. Então, demorou esse tempo,
né? E aí eu comecei a pedir cerveja na internet, comprei outros livros, fui amadurecendo. João, nessa transição para o blog, o seu amigo foi também ou você foi sozinho? A princípio, tinha mais outro amigo, né? Mas a princípio era para ser os três. Só que a coisa acabou centralizando muito em mim, eu notei que eles começaram a ficar um pouco dispersos, porque tinham outras coisas mais importantes e tudo, e eu realmente talvez Uhum. que tinha paixão por aquilo. Então eu comecei a levar a coisa sozinho, chegou um ponto que a gente chegou, gente, vocês ainda querem fazer parte do blog, vocês querem ajudar e tal? Eu disse, não, João, pode tocar, não tem problema, toque. E aí foi. E o blog, na verdade, eu só deixei o blog por conta que em 2013, já fazendo o curso de sommelier, eu fui chamado para trabalhar numa distribuidora aqui, e ela pediu para eu não falar de outras marcas que não fossem delas, né? E eu tive que, como o blog era uma coisa que não me dava uma rentabilidade que pudesse, eu meio que disse, não, ok. E aí diminuiu muito, restringiu muito o conteúdo que eu gostaria de falar, e aí eu fui perdendo um pouquinho do tesão, daquela coisa. Hoje eu me arrependo um pouco, eu acho que eu podia ter tocado mais isso daí, né? Podia ter resistido. Não ter abandonado o lado como é que é o nome? O lado do blog, ou ter dividido o tempo entre os dois. Eu acho que dava para conciliar. Eu ainda conciliei um tempinho, mas depois acabei desistindo. Essa aí foi assim a história que fez. Tá. Muita história toda que você pediu, né, para eu ir lá atrás, puxar lá atrás. Foi daí que Sim. surgiu de uma cerveja, da Eismann Dunkel, esse amor, né, essa coisa que tinha. Depois começou essa brincadeira no Twitter. Do Twitter a gente começou a provar, estudar, criar um blog, falar de cerveja, começar a catar informações tanto de novidades, de curiosidades, de escolas cervejeiras e desse universo cervejeiro. Daí um aluno chegou, perguntou por que não dava aula e startou. E aí o resto da história, eu acho que você já sabe um pouquinho, porque a gente fez junto, né? O curso, né? Eu lembro que antes Quando a disso, gente foi fazer o curso em 2013, você já estava também fazendo coisas no Itabir, não estava? Você já estava começando a fazer tá, uns workshops, tá, né? foi no meio do ano. Eu lembro que em 2013 eu tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos, para Nova York, e para mim também foi um boom, porque não chegava coisas de lá aqui, era muito raro, era muito caro, né? Então, o que é que acontecia? Eu viajei para lá, provei as coisas, e lembro que a Regiane e o Rony tinham me convidado para falar sobre a Brooklyn. Eu disse, antes da viagem, gente, eu estou viajando agora para Nova York, aguenta um pouquinho, que eu vou estar lá na Brooklyn, Uhum, apreciar aquela cervejaria, e na volta eu vou estar com muita história para contar para vocês, bem melhor do que só provar esse uhum. efeito, enfim. Mas me convidaram por conta do blog, enfim, e nessa questão de dar aula de cerveja, eu fiquei bem interessado, né? Já era docente. Antes, Uhum. antes, antes do Eita Bia, eu recebi um convite de um supermercado aqui para falar de cerveja. Foi um evento que deu tudo errado, gente. Deu tudo errado, mas deu tudo certo. Os copos eram errados, as cervejas foram trocadas, tinha cerveja quente. No final, funcionou, deu certo, as pessoas gostaram. Foi a minha primeira experiência falando sobre cerveja, estava super nervoso, né, aquele medo de errar, né, mas deu certo. Aí depois teve o Eita Bia, enfim, teve isso aí. E durante esse período, um pouquinho antes, os primeiros eventos relacionados às cervejas foram organizados por mim e por esses dois amigos, que teve tinha alguns que a gente chamava Tweet Beer, que a gente reunia a galera que gostava de cerveja para falar de cerveja, era a galera do Twitter que gostava de falar de cerveja, reunia no restaurante, bar, aquele restaurante dava algum incentivo para juntar a galera. Depois teve até com o Eimar, a gente convidou, teve dois eventos com o Eimar, que foi para os Estados Unidos, né? E a gente fez esses eventos com ele. Foram basicamente os dois primeiros eventos sobre cervejas, não vou nem dizer artesanais, né? Também não gosto do termo cerveja gourmet, mas eu vou dizer assim, aquelas cervejas que não, digamos assim, especiais, aquela cerveja que não era mainstream. Então a gente começou Uhum.
nesse lado, né? Então, desde 2010, acho que 20 anos agora, ou 20 anos não, 10 anos agora, né, dentro de estudos, né, de trabalhar com eventos, de tentar fazer com que a cena ande aqui em Fortaleza, né, dentro da docência. E aí teve o curso sommelier. O Antes curso disso, sommelier, né? eu lembro Hum. que o Fernando, ele me convidou para provar a cerveja dele aí na casa de vocês, né? E aí eu fui provar a cerveja. Eu acho que até era Moranguinho do Nordeste, o nome da cerveja. E aí eu meio que Que falei é, da. que é a receita que originou depois a Amber Brew. Essa receita nos persegue, assim. E vai ter dela na Capitosa também. Mas foi E o Moranguinho no Nordeste versão um. versão um. E aí eu lembro que eu comecei a falar contigo que eu gostaria de montar uma loja de insumos cervejeiros, né? A gente pensou nisso, aí tu chegou, João, né? Eu estava mais ou menos com a mesma ideia tua. Vamos botar isso para frente, né? E aí a gente pegou, né? A gente chegou até a olhar ponto, né? Chegou Até até a olhar casa a gente mercado, olhou. É. junto e tudo. Não me lembro porque agora que não deu muito certo na época, eu não recordo direito, mas não sei se tem Porque eu alguma coisa a voltei ver para São Paulo. No final de 2013, eu e o Fernando voltamos para São Paulo. com a verdade, é exatamente. Vocês voltaram para São Paulo. Lembro que na época o Para o Fernando Fernando deixou fazer o curso de Blumenau, foi fazer o curso de tecnologia. E eu consegui um emprego muito bacana em São Paulo, na minha área pregressa, antes de trabalhar com cerveja. E ficamos 2 anos lá. Ai, caiu o celular, peraí. Desculpa. e aí, Peraí. Carol, eu lembro que tu foste Voltei. para lá É. com o Fernando. Aí eu fiquei, disse, não vou mais, não vou fazer isso, e aí resolvi meio que apostar, estava no final a gente estava fazendo o curso junto, ainda com essa ideia, né? Lembro Sim, que a gente pegava o avião, que eu acho que a gente não chega se a gente chegou aí em algum voo junto, eu acho que não. acho Mas, que não. mas a gente acabava sempre se encontrando lá na aula. Eu lembro que tu chegava sempre um pouquinho Sim. atrasada, alguma coisa, mas era pouca coisa. E assim, foi uma turma muito, muito bacana, né? Foi. Que a gente vê a Taiga, né? Que era nossa colega, né? Hoje está super bem, né? Tem o Rafael que está com a cervejaria dele. Então a gente viu que teve alguns que foram fazer por hobby, outros resolveram levar mais a sério. Teve algumas meninas que montaram uma loja lá em Ribeirão, chegaram a montar loja em Ribeirão. É a Maltesa, eu acho. Beleza, isso. Né? Isso. Então, hoje eu vejo assim, tipo, como foi bacana aquela turma, né? A gente ainda tinha de tudo, né? Tinha aquela galera que conhecia alguma coisa, tinha uma galera que não sabia de nada, né? E E foi era uma das assim, primeiras turmas do Science of Beer, lembra, João? Mesmo a equipe docente ainda estava organizando o curso e entendendo. A gente teve aula com a Carol Oda, com a Bia Morim, com o Marco Falcone, com o tem Beltramelli, a né? Melly, que tem um livro, ah, teve, teve dono, o de escola alemã, agora me fale o nome dele, O da Schumacher, Badeça, o é, Schumacher. É, o Schumacher. sensacional aquela aula dele, maravilhosa, né? Então, assim, quando eu terminei o curso, eu pensei, bom, né, agora eu sou sommelier de cerveja, o que é que eu vou fazer, né? E era um mercado muito diferente do nosso atual, né? Há 7 anos atrás, basicamente, você Era um tinha deserto, né, João? certo, certo, Com exatamente. alguns oásis. Era um deserto com poucos oásis. Se a gente for olhar para Pará, aquele tempo, nós tínhamos o Boomerang, que trazia cervejas artesanais aqui, nós tínhamos o Eita Beer, que era um quiosque, tinha o Empório São Patrício no Iguatemi, e tinha umas lojinhas do Mister Beer, que era, se eu não me engano, num shopping Del Passeio aqui em Fortaleza. Né? Então, No esquema era, quiosque também, é. era tudo quiosque, né? Não tinha cervejaria, não tinha pub, não tinha nada, gente. Era realmente aquela.
Quem quisesse comprar muitas vezes algo diferente, tinha que muitas vezes pedir pela internet. Durante um tempo tinha que se E pedir pela tudo internet, muito caro, né, João, ainda. Tudo muito caro. Pouca frete, opção e muito caro. assim. Eu lembro, eu lembro naquela época que eu ganhava bem. Hoje eu tô liso, mas naquela época que eu ganhava bem, eu gastava assim por mês, 2013, de 300 a 500 reais por cerveja, só de pedir para trazer para cá. Né? Tinha o Beer House, eu acho que na época que o Serginho está falando aí, o Beer House, eu acho que em 2013 já tinha Já tinha fechado. fechado. Mas foi a Tinha primeira. o Sherlock, que a gente não É, falou, o Sherlock, que também era do mesmo dono ali do do bumerangue. Berang, né? E assim, aí começaram a aparecer as oportunidades. Como eu falei, eu sou professor de marketing, né? A gente sabe um pouquinho de estratégia. Eu não fui fazer o curso de sommelier só porque eu gostava do curso de sommelier. Eu entendia que tinha um mercado crescente de serviços artesanais, entendia que tinha uma demanda do público por conhecimento, por cultura cervejeira, e entendia que não tinha ninguém falando isso. Ou seja, tinha ali um oceano azul, como a gente chama no marketing, né, para poder trabalhar, para poder é, sentir se dava certo ou não. E a coisa deu certo, continua dando certo. Né? Durante 2 anos, eu vivi de cerveja. De 2014 até 2016, quando chegou aqui mais ou menos aquela. 2000, não, foi 2000, final de 2013, até metade. Até 2016. Foi 2016, não, 2015. 2013 a 2015. Paulinho, um beijo para você, Paulinho. Até 2015 eu vivi de cerveja. Trabalhava com a distribuidora de cerveja, fazia meus cursos de cerveja, fui contratado pela Stella Artois para ser um sommelier responsável pelos treinamentos aqui, né? E nessa história assim, eu conheci muita gente, fiz muito curso. E eu sinto um pouco, posso dizer que eu tenho um pouco de orgulho de algumas pessoas que às vezes eu encontro nas andanças por aí e falam: "Ah, eu comecei cerveja com esse rapaz, eu comecei a conhecer cerveja com esse rapaz", né? E isso me deixa muito, muito feliz de ter, de certa forma, sido o primeiro sommelier atuante mesmo nessa área de docência, de ensinar, e ver, né, que inspirei outras pessoas, não só para a questão da cerveja, mas também para a profissão de sommelier. Eu acho que foi isso é posso dizer que é um legado aí que eu acho que fica. Eu lembro de uma entrevista no Povo que a pessoa chegou, acho que foi até o Urlan, que hoje é sommelier. Ele chegou para mim, era uma entrevista com os blogueiros, na época eu ainda tinha um blog, era sommelier, ainda tinha um blog, né, e perguntaram que é o seguinte: por que eu não fazia um curso sommelier aqui? Não tinha nem 6 meses que eu tinha me formado no curso. E perguntaram por que eu fazia o curso de sommelier aqui. Gente, era difícil, eu não tinha capacidade de fazer um curso de sommelier sozinho, ainda precisava de É muito. super complexo, gente, também. Montar um curso de sommelier. A gente fez isso depois, você vai chegar lá ainda, É, né? Porque a gente montou, a gente ajudou a montar o curso do Senac depois. e Mas imagina, 6 meses depois de formado, você não tem nem hora copo ainda para ter estofo, né? Para fazer um curso de sommelier. aqui ia dar aula comigo, ia ter que chamar o Não pessoal, tinha. Titu, que era sommelier, basicamente Titu, sommelier também, sommelier, né? Eu acho que só É, tínhamos nós dois. A Lia se formou depois. Acho que os primeiros eu acho que sommeliers formados em Fortaleza que eu tenho notícia somos nós. O eu acho que Fernando, que nós, fez também logo depois. Fernando, Serginho e Neto, José Neto, né? Foi, eu acho que É, nessa ordem foi por aí. Acho que foi nós três, primeiro, depois Serginho, não sei se Serginho veio antes do Fernando, não lembro agora, Serginho foi mas aí depois, né? foi. Um pouquinho E aí depois. A gente morava em São Paulo quando ele foi até que fez. ele foi para lá, Tanto que vocês ele ficou deram. lá em casa, é. E aí foi. Eu peguei e falei, assim, cara, não tenho condições, mas aquilo ficou na minha cabeça também, né? É aqueles velhos. Eu digo que todas as minhas ideias relacionadas à cerveja começaram dentro da sala de aula, ou falando com pessoas, né? Ficou a sementinha lá do curso de sommelier, né? E quando foi em 2015, por aí, teve
convite, na verdade, o Itabi ia se mudar, né? Eu tinha saído da faculdade, estava com o dinheiro guardado e queria investir. Estava na dúvida se tentava montar algum tipo de escola cervejeira, ou se voltava com o lance da loja de insumos, ou se investia num bar, né? E eu achei que a maneira mais segura ainda era trabalhar o bar. Aqui eu acho que precisava ter um bar de cerveja, né? E daí eu entrei lá no Itabia como sócio, cuidava muito dessa parte de sommelieria, né, de indicação de rótulos, onde fazer a compra, a Regiane, sempre aquele atendimento maravilhoso dela, era ali a pessoa da frente. E depois de um tempo a gente entendeu que o Itabia não dava mais para continuar, porque havia algumas, digamos assim, alguns sócios queriam que a coisa andasse e tinha um sócio que não queria. Então, respeito isso, de boa, né? Tanto que cada um disse, não, não quero, não estou mais afim, os outros estavam afim, mas a gente não tinha condições realmente de seguir em frente, né? E a gente sabia que vinha uma concorrência forte, né? Concorrência que eu digo assim, porque não deixa de ser, mas vinham lojas fortes, vinha a Cinco Elementos, o Rei Rô, que estava aparecendo também, vinha o Mestre Cervejeiro, então a gente precisava remodelar o Itabia. E a gente precisava de capital. E era uma coisa que, infelizmente, a gente não tinha como investir naquele momento, né? Então foi um momento meio difícil na minha carreira de sommelier, esse final do Itabia, porque deu uma crise. Então, de 2016, meio de 2016, quando fechou, até 2017, janeiro de 2017, quando teve o curso lá do O Senac, Senac. eu digo para você que eu pensei em desistir. Eu pensei em desistir. Porque Sério? não tava aparecendo. Foi quase um semestre sem dar palestra, pouquíssimas palestras. Foi tanto que eu voltei para o mercado publicitário, voltei para a minha área de marketing, porque não estava dando para seguir, né? Mas aí apareceu, o Rony chegou e falou, João, o projeto lá foi aceito. E aí, tanto que a gente mandou o projeto para você, para o Fernando, para o Serginho, para a gente rever algumas coisas. Então a gente acabou lapidando ainda mais, né, o projeto. Saiu. Isso eu acho que foi muito, mas foi fundamental para a cena cervejeira, para profissionalizar, criar profissionais, assim como o curso que nós fizemos lá, teve gente que foi fazer por hobby, porque gostava de cerveja, queria aprender um pouco Uhum. mais, mas teve gente que realmente atua, né, trabalhou e atua hoje, né, na área, né, e a gente conseguiu dar possibilidade de outras pessoas que já estavam formadas de trabalhar com essa área de docência também, de ter um Uhum. conhecimento para poder montar o seu negócio, montar seu bar de cerveja artesanal. Antigamente as pessoas tinham que fazer lá em São Paulo, né? Então hoje a gente vê que é outra coisa que eu guardo com muito carinho, essa questão do curso do Senac, foram três turmas, né, que formou muita gente bacana, gente profissional, e que eu sinto orgulho, acho que você também sente, os demais professores também sentem Muito. A gente demais. montou um curso muito completo, né, João? É um Eu, curso eu assim, muito denso. não é querendo puxar a sardinha para nós, não, mas eu digo que é o curso mais completo do Brasil. Se alguém tiver um curso tão completo quanto esse, empatou. Então, aí empatou com a É. gente, tá? Porque realmente foi 160 horas, mais de 150 rótulos de cerveja nesse curso. Então, realmente não deixou nada a desejar. E a gente já vinha calejado, nós montamos um curso calejado, a gente fez uma junção de vários cursos que, que passamos, né? Vimos os pontos fortes, os pontos fracos, o que era interessante ter no curso, o que não era interessante. E o curso foi maravilhoso, né? Foi algo realmente que, E eu inclusive, acho legal porque você já comentou um pouco sobre isso, mas valorizou os profissionais daqui também, né? É casa. um curso que a maior parte dos professores eram profissionais daqui. Acho que isso é importante para crescer todo mundo junto, né? Para crescer o mercado.
que acontece? A gente às vezes acha que o bom é o que vem de fora. Tem muita coisa boa fora mesmo, mas também muita coisa boa aqui, né? É. E isso foi, A gente precisa foi começar bacana. a criar a nossa história, né, João? A gente precisa começar a criar a nossa história. Então, O quando você nosso mercado, nosso conhecimento. não só Fortaleza, mas como o Nordeste de maneira geral, né? Uhum, É, concordo. a gente fica muito feliz quando de repente você vai para Pernambuco, ver o crescimento das cervejarias em Pernambuco, em Salvador, Proa, pô, a Proa é sensacional, é um negócio maravilhoso, né? Você vê Rio Grande do Norte também, Alagoas se desenvolvendo, cara, é um boom, né? É um boom. Eu não, realmente não me arrependo de ter tomado essa decisão, de ter estudado, ter virado um sommelier. Confesso para você que hoje, atualmente hoje, eu não estou trabalhando na área, não estou trabalhando na área, mas é justamente por quê? Por conta de alguns detalhes, né? O mercado ainda precisa crescer mais para absorver o número de profissionais, né? Então, por exemplo, Captosa aparecendo, Brewstone aparecendo, né? A gente vê que eles conseguem absorver profissionais dentro dessa área. Então, quanto mais aparecer, quanto mais a gente fazer nossa história, como você tá falando, mais espaço vai ter para esses profissionais. Eu sou E acho que professor, além disso, a gente tem, por exemplo, a Abracerva aparecer certo? e a gente começar a se organizar, são outras frentes de crescimento e organização também, né? Não só a gente aumentar o mercado, mas também criar essas associações, a gente se fortalecer para, por exemplo, convencer outros bares e restaurantes que não são especializados das vantagens de ter um sommelier de cerveja contratado ou de fazer uma carta de cerveja. Porque acho que a gente tem que crescer para além do especializado, né? Você vai para os Estados Unidos, ou mesmo você vai no Rio Grande do Sul hoje, qualquer bar, qualquer boteco de esquina tem ali uma chopeira, tem uma geladeira de cerveja. Eu acho que ampliar mercado também ampliar a cabeça dos empresários e dos consumidores para aceitar a cerveja, principalmente a cerveja artesanal local, como uma possibilidade de ter na carta, que nem todo restaurante tem carta de vinhos, né? Quando eu terminei o curso, início de 2014, eu recebi um convite para fazer uma carta de cerveja do Moleskine, né? Eles queriam colocar 160 rótulos. Eu tenho muito orgulho daquela carta de cerveja, porque através dela, né, o Moleskine ganhou no voto, acho que popular, e o Eitabia ganhou no voto do júri Do júri. especializado. Teve, e de certa forma eu estava ali meio que estava envolvido ali, né, com os dois, né, não era sócio do Itabia nem nada, né, mas quando ganhou eu disse, cara, que negócio bacana, né, ficou a carta, né, pelo de melhor cerveja, mas a gente ainda via uma dificuldade de aquelas cervejas rodarem, né, aquele pensamento, cara, eu vou oferecer cervejas para todos os tipos de gosto que tinha aqui, mas tinha muita gente que ainda precisava ser educada, então o produto não rodava. Se você não educa teu público, o produto fica na prateleira, porque ele não sabe como usar, né? Então muita gente ia lá, achava caro, não sabia porque era caro, ou então pedia por conta do rótulo, né? E acabava não gostando, por mais que fosse. A carta era uma carta de cerveja harmonizada, com todos os detalhes, por escola, por tudo, né? E depois a gente fez a carta, né? Mas a carta era uma carta do Itabia, sempre ficava modificando, porque a gente tinha era uma diferença lá do Moleskine, que enquanto ficava fixa, que eu achava que isso atrapalhava um pouco, né? Tinha a questão da rotatividade no Itabia, então isso fazia com que as pessoas se renovassem, o público se renovasse, fosse atrás das novidades que estavam chegando lá, então a gente chegou a ter, eu acho que o Rony deve estar assistindo, mas eu acho que a gente chegou a ter Ele tá. umas 200 de 170 a 200 rótulos, fácil, a gente chegou a ter isso, né? E depois a gente viu também que talvez não fosse uma coisa boa, porque a gente precisava focar, né? O público estava pedindo muita cerveja amarga, né? Estava encalhando as cervejas inglesas, e a gente começa, como eu digo, a calejar, se calejar um pouquinho
Só um minutinho, Carol, eu vou só tirar um pouquinho essa luz aqui que tá, acho que tá atrapalhando. Claro. Deixar ela mais para cá, no rosto. Pronto, e aí, como eu estava falando, hoje a gente vê um mercado que, que absorve parte dos sommeliers, mas a gente vê muito sommelier bom que não está trabalhando, porque não tem onde trabalhar, né? Então o mercado ainda precisa crescer muito. Eu resolvi tomar um direcionamento que foi a docência. Então eu tenho um projeto aí, já de um curso na FANOR, que é um projeto de extensão, né? Foi aprovado pela reitoria, mas chegou o Covid e atrapalhou tudo, né? Então não tem como, de repente, dar um curso o pessoal em casa, complica um pouco, né? Algumas coisas. Então a gente tem que Curso à distância de cerveja é complicado. por quê? Por que eu batalhei por esse curso? Na verdade, eu queria colocar uma disciplina de cerveja. Nós temos disciplina de vinho, nada contra o vinho, eu adoro vinho. Depois daqui eu vou assistir uma palestra de vinho, quando terminar aqui, um curso de vinho. Mas a gente sabe que a cerveja chega a ser até mais complexa e até mais democrática do que o vinho. E aí, nós não temos. Nós não temos, ela é mais consumida que o vinho, tem bem mais variedade, nós não temos realmente uma disciplina sobre cerveja. Então, a minha luta hoje, como professor, é colocar uma disciplina de cerveja num curso de gastronomia. Infelizmente, na FANOL não dá, porque é uma grade fixa, teria que modificar as grades das outras faculdades dos outros estados, mas dava para colocar o curso como um curso de extensão, né? E aí, se a gente conseguir entrar nisso, talvez abra caminho em outras faculdades passem a se interessar, e quem sabe, né, com uma disciplina de cerveja, né, em outras faculdades, mais pessoas vão estar trabalhando, mais espaço também, a docência é sempre uma possibilidade para quem quer atuar também na área, né? Fala um pouco Olha, da sua pesquisa, João. eu falo muito, aí tu tem que me cortar, tu tem que me parar aqui, porque senão eu vou. O lance da Tu fala bem. pesquisa, Você é um comunicador nato, João. Eu não precisava nem estar aqui. Tu sai falando. Não precisa. a, a pesquisa, né? Para quem não sabe, eu virei pesquisador também, né? Um mestrado. Eu acabei, digamos assim, quando eu fui fazer o curso de mestrado, eu fui fazer justamente porque eu queria voltar à aula. E as faculdades estavam exigindo essa questão do mestrado. E aí eu já tinha adiado muito tempo, eu disse, cara, vou voltar, vou fazer o mestrado, enfim. Quando eu entrei, eu queria falar de influenciadores digitais, isso em 2017. Eu queria falar alguma coisa relacionada a influenciadores digitais, enfim. E aí, o que é que aconteceu? Na disciplina de metodologia, a professora pegou e falou o seguinte, ó, é sempre dentro da sala de aula. Ó. A professora falou o seguinte, vocês têm que fazer o tema de vocês com algo, só respondendo a pergunta assim, o curso da FANOL pode para outros alunos? Pode sim, é aberto ao público em geral, viu? Ainda não divulgamos porque realmente o corona atrapalhou, tá? Sim, mas voltando aqui. E aí ela pegou e falou assim, vocês têm que fazer um tema sobre algo que você goste. Aí eu lascou, eu gosto de cerveja. Porque ela disse porque Era um mestrado em que área? Na área de administração, marketing? De marketing? administração, De administração. Tá. administração. Aí ela se dividia, né? Tinha a parte que a gente poderia falar de marketing, né? Dentro do mestrado de administração. E aí ela pegou e falou, olha, vocês têm que fazer algo que vocês gostem, porque você escrever já é algo difícil. Se você escrever sobre algo que você não conhece, sobre algo que não é prazeroso para você, não rola. Então, escrevam sobre algo que você goste. Eu fiquei, cerveja. Mas como é que eu vou ligar cerveja dentro do marketing sem ser uma coisa já batida, sem ser uma coisa que não tinha sido feito antes, enfim. E aí, cada disciplina a gente fazia um artigo, e numa dessas disciplinas, eu resolvi falar sobre perfis
de consumidores de cerveja, traçar perfis de consumidores de cerveja. O professor dessa disciplina gostou do artigo, o artigo, inclusive, foi apresentado na USP, no ENEAD, e desse artigo surgiu a ideia da gente fazer a dissertação. Só que enquanto o primeiro artigo, na primeira pesquisa, eu fiz uma pesquisa com cerca de 33 pessoas, mais ou menos, fazendo perguntas, de certa forma, aleatórias sobre a cerveja, em cima disso, conseguir traçar características próximas que formassem um perfil. O segundo, foi bem mais específico, a gente trabalhou com dois critérios, a questão do engajamento numa comunidade de marca, ou comunidade de produto. Né? Então, era como o engajamento como, não é ferramenta, é o engajamento como ferramenta constituinte dos perfis de cervejas, perfis de consumidores artesanais na cidade de Fortaleza, em uma comunidade de marca na cidade de Fortaleza. O nome é tão grande que às vezes eu esqueço aqui. Mas isso para mim, quando eu fiz esse artigo, e que fala sobre cultura de consumo, que fala sobre comunidade de marca, que fala sobre engajamento, que fala sobre cerveja, consegui juntar isso tudo, e eu terminei esse artigo e vi o material, né, eu não sabia que esse material era tão bom, Carol. Modéstia à parte. Olha. Quem estava na banca era o Bruno Gaião, que ele é autoridade em cultura de consumo no Brasil. Ele foi das minhas bancas. E ele elogiou bastante, mas foi muito essa questão, tanto na questão, primeiro momento, né, que é você apresenta seu projeto, e no segundo momento, que é realmente a dissertação. Dessa dissertação surgiram dois artigos. O primeiro artigo é mais voltado para essa primeira etapa, que era da primeira pesquisa, e o segundo, que era já da dissertação. E esse primeiro artigo foi publicado agora, não tem nem uma semana, acredito que uma semana, no máximo 10 dias, numa revista A2. Para quem não conhece, existe um ranking, né, de revistas, nós temos a A1, que é a pica da galáxia, né, top, e logo depois tem a A2. Depois você tem B1, B2, B3, eu acho que até aumentaram isso, eu acho que botaram B4, B5, aí C, C1, C2, né? Ou seja, eu consegui colocar meu artigo numa revista internacional, um artigo sobre cerveja, né? Pra isso tem um valor enorme, porque nós precisamos também de pessoas na área acadêmica, nós precisamos de pessoas estudiosas que se dediquem a estudar cerveja, né, nos mais diversos âmbitos, para fazer com que isso cresça. O fruto desse artigo foram perfis. Eu já coloco, depois eu divulgo aqui, eu vejo se eu consigo colocar. Mas eu divulguei nas minhas redes sociais, viu, Thiago? Tem lá, se eu não me engano, está no meu perfil, tem o link do meu Instagram. Eu consegui, só para quem está curioso sobre o artigo, consegui formar cinco perfis de consumidores: o iniciante, o aventureiro, o beer evangelista, o expert e o beer chato. Fora isso, a gente conseguiu trabalhar também o outsider, que foi conhecido. O outsider é aquele que transita, mas não fica na comunidade, que é o chamado brameiro. Pela comunidade foi chamado brameiro. Então é bacana, porque cada perfil tem uma maneira de lidar, de consumir, de beber cerveja, de pesquisar cerveja. Então é um material riquíssimo para cervejarias, para bares que querem se aprofundar um pouquinho Estão pedindo para eu falar beer chato. Dos beer chatos. Eu posso dizer que o beer chato o que é o beer chato, né? O beer chato é aquele cara que incomoda quando você está tomando sua cerveja, de uma maneira bem simples. É aquele, muitas vezes, que acha que tem muito conhecimento, às vezes até acha que tem muito conhecimento, e te recrimina por você beber uma cerveja que não está à altura do gosto dele, né?
Então, o Bia Chato é um pouco disso. Né? Agora, é importante dizer que... É o que julga os outros com base nos próprios parâmetros do que é bom e ruim, né? Ele está o tempo todo julgando. E vale lembrar que não é a cerveja, muita gente, a cerveja artesanal virou uma coisa chata. Mas não é a cerveja artesanal que ficou uma coisa chata. São pessoas Que tem chatas gente chata. com cerveja artesanal. É isso que aconteceu. Tá entendendo? Então é por isso que tem essa figura do Bia chato. Né? Eu conheço vários. Posso até dizer que eu já fui o Bia chato. Eu já fui o Bia chato. A gente Às passa... vezes todos nós somos, né? A gente que trabalha, que gosta, que é apaixonado, tem horas que a gente nem repara o quanto a gente está sendo chato, porque a gente só fala nisso, só quer saber disso, né? Você chega naquele churrasco daquele seu amigo, todo mundo bebendo a cervejinha mainstream, cerveja comum, e você chega lá com uma importada, uma Um belga, growler cheio das histórias. olhando assim e tal. Mas enfim, ao mesmo tempo você tem duas maneiras. Você pode evangelizar aquela pessoa, aquelas pessoas que estão ali, trazer para o seu time, ou você... Vou tirar essa luzinha um pouquinho daqui. Ou você pode... como é que eu digo? Pode ser o chato, você pode ser a pessoa que afasta, né? O pessoal vai dizer, é frescura. Enfim, tem Fica chato, tirando né? sarro do que o pessoal tá bebendo, né? Isso é muito chato. Bacana não é tirar sarro, bacana é você educar, é você evangelizar, é você empolgar outras pessoas a consumirem cerveja artesanal. Carol, tá muito Exato. escuro, porque se tiver eu vou acender a Tá luz um aqui. pouco. Só um minuto, só um Tá. minutinho. Mas, João, nós temos 8 minutos só. Acende a luz Você aqui pra mim. acredita? Que acabou? Nós só temos mais 8 minutos. Valha-me Deus. Valha, não, nem começou. Pra mim, nem começou ainda. Só tá na apresentação. É muito assunto, é muito assunto. É muito assunto. Carol, E você tem muita história para contar, né, João? Então é bom. tem demais. A gente podia estar falando das viagens cervejeiras, né? Tipo, da vez que eu fiquei bêbado lá em Bruges, com a garrafa de Orval na mão, morrendo de vontade de fazer xixi, sem saber onde é que era meu hostel. Né? Completamente E aí? irritado. Cara, eu fiz na Você rua. fez xixi na rua? Não acredito. Na Bélgica? Em Bruges? Clássico, muita Depois classe. não sabe por que falam mal de brasileiro na Europa. Ah, meu Mas Deus. não dava, filho. Não dava, ou era na rua, ou era na cidade. Chegou ao ponto, mas com classe, com o Orval na mão. Né? Teve muita história. Quando eu lembro também, quando eu fiquei que eu visitei o mosteiro lá da Chimê, que o meu olho encheu de lágrima. Quando eu vi aquela visão ali, ele pôr um fim de tarde, você começa a pensar nas coisas da sua vida e tudo, cara, super, super bonito lá, realmente fiquei emocionado em ver, né, e tá vivenciando aquilo. Em Londres teve um caso também, foi muito engraçado. Primeiro dia que eu cheguei em Londres, já fiquei puto da vida, porque em vez de eu pegar um metrô pro meu hostel, eu paguei um táxi. Meu dinheiro foi quase embora. Aquilo ali foi o táxi mais caro da minha vida, foi R$ 270 de táxi. Ui. Aí eu disse, muita cerveja que dá para tomar. Ai, meu Deus. Eu fazia o cálculo não em libra, em cerveja, que eu estava perdendo. E aí cheguei no hotel, eu disse, cara, mas hoje eu vou encher a cara. E eu fui para o bar da Brewdog, lá em Camden Town. E quando eu levei uma máquina fotográfica, aquelas profissionais que filmam e tal, eu disse, cara, vou fazer uma espécie de documentário. Viagem, aqui, como é que tá sendo. E eu comecei bem, né? Eu peguei o metrô, cheguei lá e comecei a beber. Então, bebendo cerveja e filmando, né, um pouquinho das coisas. E eu acho que eu tinha tomado umas 7 ou 8 pints de cerveja. Quando eu saí de lá, eu ia só a pancada, né? Porque teve uma hora que a gente vai subindo o nível lá, né? E aí eu peguei e comecei a me filmar, né? Falando um pouco da Brewdog, já dizendo que estava saindo da Brewdog e tal. Cheguei no hostel, dormi. No outro dia eu fui ver as filmagens. Eu não falava coisa com coisa, sabe? Eu fiquei pensando, como é que eu consegui chegar aqui? Crianças, não façam isso em casa, tá certo?
Bebam com Quando é que a moderação. gente vai, quando é que a gente vai marcar de ver essa filmagem? Quer dizer, agora a gente não pode, né? Você foi salvo pelo Gongo aqui, É, porque não senão dá. já ia ter sessão cineminha. E o melhor era que como é que eu digo, eu consegui pegar o metrô certo para voltar. O mais importante foi isso. Pelo Né? menos, No né? outro dia eu Pelo olhei menos você chegou no albergue com a sua câmera profissional, né, João? também isso. E aí no outro dia eu pensei assim, eu disse, cara, eu não vou ficar fazendo negócio de documentário, não. Eu vou é beber, eu vou aproveitar aqui. Se eu quiser fazer não tinha essa época, não tinha story, né? Enfim, mas aí tem muita coisa no Instagram, fotos. E teve uma, eu acho que para finalizar, que eu não falei da Bélgica, eu falei da Bélgica, eu falei da Bélgica, mas eu, Falou do. eu fui em Vatu. Para quem não sabe, ali Vatu é uma espécie de capital trapista ali, na cidade trapista, né? E tem a Westvetren lá, a Sant Sixtus, eu acho, que é o nome do mosteiro. Do E, mosteiro. e aí cara, hoje eu vou beber a Westvedren, tal, e não sei o quê. Me preparei tudo para isso, mas antes eu queria passear. Eu fui na São Bernardo, aí eu fui na Monte Cats. Quando cheguei na Monte Cats, achei dois brasileiros, eles falaram assim, você não vai na Westvedren? Eu disse, vou, mas só final da tarde, vou tomar cerveja Aí eles, não, mas a gente conseguiu comprar cerveja. Para quem não sabe, essa cerveja basicamente só chega em mala, é super restrito, né? E aí eles chegaram e falaram, não, mas eles estão dando. Eu disse, não, mas eu vou tomar no café. Eu, estava lá, eu ia encher a minha mala de cerveja, por mais que fosse a cerveja, né? Mas eu só queria provar, comprar uma ou duas. Aí eles, o café deles está fechado. Quando eles falaram isso, me deu frio na barriga, eu fiquei branco. Você foi até lá. Eu estava abrindo a cerveja aqui, parei, peguei o carro, o mais rápido possível cheguei lá e estava fechado, nenhum sinal de vida. Né? Os monges tudo muito disciplinados, né? Fiquei triste pra caramba, saí rodando alguns bares atrás da cerveja, ali nas proximidades não tinha, por incrível que pareça, não tinha. Enchi a cara quando cheguei lá na cidade, que era Vatu, sentei no barzinho e comecei a beber. Eu comecei a beber, chegou os dois brasileiros que tinham falado. Eu tinha dado a dica de se hospedarem lá. Aí eles pegaram e falaram assim, quer dizer que a gente começou a beber, e aí, quer dizer que você veio fazer uma viagem cervejeira? Eu disse, sim. João Aí, tem 2 minutos, tá? tá, vou rapidinho. Hum. Aí, resumindo, um pediu para ver a câmera, e enquanto o outro disse que ia no banheiro. Aí o cara chegou, disse que ia no banheiro, voltou com a Westvetren 12, colocou assim na minha frente, falou assim, para você, pela sua paixão pela cerveja. Aí eles, vamos abrir para tomar uma. Ele disse, não, você vai abrir essa cerveja num momento muito especial, enfim. Né? A gente passou o resto da noite bebendo, chegou num barzinho, a gente foi fazer vários bares, chegou no barzinho, meio porta fechada, batemos, o cara baixou assim, aí ele olhou pra gente, no beer, no beer, no beer. Aí, please, we're Brazilian e tal. Aí ele olhou assim, eu fui do Brasil, Brasília? Come on, come on. Ele adorava a Copa do Mundo, e a gente bebeu lá até a madrugada, enfim. Histórias e mais Que histórias. delícia! Viajar sempre é bom, né? E viagens cervejeiras são muito legais. É, né? Pois Eu tenho um é, o minuto. Thiago está dizendo, não é a primeira vez que uma hora da live não dá tempo. Pois é. Não gosto de ficar postergando a live porque as pessoas têm outras coisas para fazer, né? Mas, É verdade. gente, antes que o Instagram nos corte aqui, queria agradecer a presença de todos, agradecer o João. Obrigado, E Carolzinha. amanhã estamos de volta, não vou ficar lá muito. João, quando começar a contagem regressiva aqui, eu te aviso. Então a palavra é sua. Vai Tá? falando aí. Não, eu só queria agradecer e falar para quem ainda não conhece o Mergulho na Foi Cerveja. ótimo, foi ótimo. Cara, é um projeto muito bacana, né? Estamos ansiosos pela segunda edição, né? E eu agradeço a todo mundo que estava aqui. Hoje, realmente, o intuito é esse bate-papo, é trocar essas experiências, né? E fica aí meu Isso. Instagram, quem quiser trocar alguma conversa comigo, João Filho Sommelier, quiser alguma dica de viagem, quiser e-books, tem e-books Chamar para por tomar lá, uma cerveja. Ah, não. tomar Eu para às vezes cerveja, esqueço que a gente está em isolamento. Não pode chamar para tomar uma quando cerveja. terminar. Bom, pode virtualmente, né? Virtualmente. É isso, eu queria agradecer quem esteve aqui presente com a gente, agradecer Carol mais uma vez e desejar todo sucesso do mundo aí para o
seu projeto do Fernando, mande aí um abraço pro Fernando, saudade desse peludo, tá bom? Tá aqui na minha frente. Manda um beijo pra ele, sim. Ele tá mandando um beijo também. Tá, joia. E é isso. 10 segundos. Galera, super Valeu, pessoal. obrigada. Show de Até bola. amanhã, 5 horas.